Senhor Deus grande e poderoso, muito obrigado, meu Pai, pois mais um dia nós temos a oportunidade de estar aqui na Tua casa, abrir os nossos trabalhos, ensinamentos, invocar o nome do Senhor e sempre, meu Deus, neste lugar, nós só invocamos o nome do Senhor, o nome de Jesus Cristo, para que o Senhor se volte para nós, porque nós estamos aqui, meu Deus, para nos voltar para o Senhor. Eu oro e peço que o Senhor nos dê direção, inspiração, tanto, meu Deus, para quem vai estar aqui no altar, pregando, ensinando, trazendo aqui, Senhor, respostas, para aqueles que têm feito as perguntas certas para o Senhor, que têm feito os pedidos, que têm te buscado, que aqui o Senhor nos conduza para mostrarmos o caminho, para abrirmos portas, para trazermos, meu Deus, respostas de orações e levar o teu povo, meu Deus, a ser edificado, a ser construído, a ser, meu Deus, solidificado, fortalecido, porque esse é o nosso propósito, é construir no Senhor a nossa vida e que a nossa vida seja uma casa firme, meu Deus, de maneira que ninguém, nem o diabo, nem os seus instrumentos possa derrubar. Que a nossa casa esteja construída na rocha que é o Senhor. Que o Senhor, meu Deus, abençoe essas mais de 24 horas que nós iniciamos agora e que só terminamos amanhã. Eu peço que o Senhor guie, conduza, que o Senhor levante pessoas, que o Senhor, meu Deus, ouça e responda às nossas orações, que o Senhor, meu Deus, traga pessoas para te ouvir, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua mensagem, para ouvir a tua palavra, para que em cada área da vida, seja o homem, a mulher, sejam, meu Deus, os pais, os filhos, sejam os jovens, seja, meu Deus, em cada área, para a família, para as finanças, meu Deus, para a saúde, seja na condição espiritual, seja na mente, que o Senhor, meu Deus, leve cada um a crescer, a avançar, a progredir, meu Pai, e a prosperar no Senhor. Eu peço esteja aqui conosco. Sem o Senhor não faz sentido. Sem o Senhor, meu Deus, é apenas mais um lugar em que nós estamos, é mais um momento, é mais um compromisso, é mais alguma coisa, mas o Senhor está aqui. Então, não é alguma coisa. Nós estamos aqui com um propósito. Estamos aqui, meu Deus, por causa do Senhor. E eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor, meu Deus, seja a luz para onde nós somos guiados e a luz que ilumina a nossa vida. Nós estávamos em trevas, mas o Senhor nos encontrou, iluminou o nosso caminho e nos resgatou. Eu creio na Tua palavra e é baseado nela que nós realizamos esse trabalho. Em nome de Jesus, esteja conosco e nos abençoa grandemente. É o que eu te peço e entrego esse trabalho, meu Deus, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero começar com um versículo que diz aqui em Lucas 9, no versículo 23, que é um versículo que a gente tem lido esses dias. Se alguém quer ser, disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Aqui foi Jesus falando, sobre essa palavra que tanto nós temos ouvido, que é a palavra de nós tomarmos a nossa cruz, pegarmos, enfrentarmos o que tivermos de enfrentar. Isso quer dizer o que você está vendo, que é a vontade de Deus, o que você está vendo, que é o caminho que Deus tem determinado,
Porque a Bíblia é como um GPS para nós. Ela pega e ela te dá a rota. E ela fala qual é o seu destino. A palavra de Deus, os versículos, os capítulos, elas são essa rota. Ó, anda por aqui. Vira à direita ali naquela rua. Ó, para naquele lugar. Tem momentos que a Bíblia fala, para. Tem momentos que a Bíblia diz, agora que parece que não é para ir, vai. Vai, não para, não desiste. Segue aqui. E nós ouvimos já, e nunca o bastante, de que a cruz são aquelas situações desagradáveis, são aquelas atitudes que, às vezes, a gente protela, adia, né? Deixa para depois, porque não é o que eu quero fazer, não é o que me agrada, não é o que eu tenho vontade. E muitas vezes isso é porque a maioria das coisas, acredita, a maioria das coisas que nós evitamos, que nós, muitas vezes até a palavra de Deus diz, olha, faça assim, haja dessa maneira, olha, tenha essa atitude. A maioria das coisas que nós ainda não fazemos, que nós evitamos, que nós não nos lançamos nelas, é por conta de estarmos já condicionados. E da onde vem esse condicionamento? O condicionamento vem daquilo que nós já nos acostumamos a fazer. Vem daquilo que nós já colocamos na nossa cabeça. Isso é assim. Eu já falei aqui que uma das coisas que as pessoas mais têm preguiça, às vezes você pode pensar assim, né? Uma das coisas que as pessoas mais têm preguiça é de tomar banho no frio, né? Esse tempo de hoje, assim, por exemplo, né? Quanta gente que de ontem para hoje fez uma ponte, né? Mas não, uma das coisas que as pessoas mais têm preguiça é de pensar. Então, boa parte das pessoas, elas têm consigo que o que elas tinham que pensar para formarem a vida delas, o que determina a minha vida, eu já aprendi. Aprendi em casa, aprendi na escola, aprendi aí na sociedade. Então, quando algo novo é colocado para elas pensarem, quando vem uma visão nova, quando vem vamos dizer assim, uma proposta de uma mentalidade nova, elas rejeitam, porque têm preguiça de pensar o novo, porque é como se fosse começar um processo do zero. Está entendendo? Começar um processo do zero. Eu já sou assim. Eu já faço assim. Mas Jesus está deixando claro que quem quiser ser seguidor dele, precisa negar a quem? A si mesmo. Então, para que eu me torne um homem forte, a primeira coisa que eu preciso saber é minha vida, meu conceito, minha cabeça, minha mentalidade, diga, não é boa. Não é boa. Ou seja, então eu preciso de uma mentalidade boa. E para isso eu preciso esvaziar os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha maneira de viver, que eu aprendi, não importa com quem. E aí, como disse Jesus, ir atrás dele, né? Negar a si mesmo. Eu sou assim, não vou repetir eu. Não vou fazer de novo
o que eu sempre fiz. E como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo agir dessa maneira? Começa na minha mentalidade. Aí a gente vem aqui para Romanos, aquela passagem que praticamente toda semana ou a gente lê, ou a gente cita, ou a gente fala. Romanos 12, o versículo 1 e o 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa, se oferecer, está aqui, negar a si mesmo. A gente, na quase totalidade dos casos, a gente vem para a igreja, a gente começa a nossa vida em Deus na ideia, com o propósito de receber. Eu quero trabalho, eu quero emprego, eu quero a casa, eu quero dinheiro, eu quero cura, eu quero um casamento abençoado, pleno, eu quero, visão. Mas aqui o que está escrito é que a gente vem para se oferecer. Se ofereça. Como que eu me ofereço? Eu me ofereço em sacrifício. Quer dizer, eu me sacrifico para Deus. Tem coisas que você, até aqui agora, até esse momento, tem coisas que você já percebeu que, olha, isso aqui não é o meu jeito. Isso aqui é o que eu aprendi em casa. Essa maneira de agir. Essa maneira de falar. Essa maneira de me comportar. Essa maneira de reagir. Essa maneira, de tratar as pessoas. Esse hábito aqui que eu tenho. Então, como é que é o sacrifício vivo? Eu me anulo, como Jesus disse, negue-se a si mesmo, e eu faço a vontade de Deus. Quer dizer, eu pego a palavra, a Bíblia diz, não se amolde a um padrão desse mundo. O padrão desse mundo é o padrão que a gente foi formado, é o padrão que foi dado para nós, por ensinamentos dos nossos pais, por aquilo que a gente via as pessoas falando. Pode ver que cada época as pessoas têm hábitos diferentes. Se a gente pega, por exemplo, a minha época, os homens, eles tinham alguns hábitos, alguns interesses que hoje os de agora não têm mais, são diferentes. Para mim, por exemplo, na minha época, algumas coisas era comportamento de criança, no máximo adolescente. Como jogar videogame. Hoje já é um hábito para alguns, segundo que eles receberam, já de adulto. Tem adulto hoje que, homem casado, pai de filhos, que ele tem um tempo, ele se dedica a jogar videogame, ele gasta pesado nisso. É um hábito. Sem contar os outros hábitos que sempre teve, sair com os amigos para beber.
tá ali no meio do jogo, né? Deixar a família para... Eu falei isso esses dias ainda, por exemplo, no domingo eu falei, você quer um tipo de casamento que não funciona? É o homem ou a mulher que casado ainda anda, que você vê essa pessoa em redutos de solteiros. Está entendendo? O homem casado que ainda tem amigos solteiros. A mulher casada que anda com as amigas solteiras. O solteiro, ele tem uma parte da vida dele que é desregrada, que é ali regada a coisas que não cabem mais na vida do casado. Então, o tipo de casamento, isso por experiência, a gente sabe, atende, pega tantos. Aquele homem casado que ainda anda com solteiros, eu não falo conhecer gente lá, ter o conhecido, mas anda, sabe o que é andar? Andar, sair do trabalho, do serviço, ir lá com solteiros, passar o final de semana com solteiros. Não funciona. A mesma coisa a mulher. O tipo de assunto, o tipo de conversa, o tipo de comportamento não vai ser bom. E isso é uma maneira, por exemplo, já de se amoldar. Tem gente que foi moldada desse jeito. Não, eu quero viver a vida assim, eu quero agir dessa maneira. Aí agora você se sacrifica, porque você conhece o padrão verdadeiro, o padrão legítimo. Qual que é o padrão legítimo? É o padrão do reino de Deus. Então a Bíblia diz assim, não se amolde ao padrão do mundo, como o que a gente estava amoldado, padrão do mundo, padrão familiar, e quantos que tiveram um padrão familiar estragado. A gente ouve falar, tem família que é muito barulhenta, tem família que é muito briguenta, tem família que todo mundo é muito passivo, a vida das pessoas é tudo para baixo, a vida das pessoas é tudo amarrada. É padrão. É muito difícil você não ter muitas características das pessoas, dos lugares e das situações que você viveu. Você tem essas características. Então, tem muita coisa que se alguém entrar na tua casa, se alguém passar um dia inteiro com você, dá para saber como foram teus pais, dá para saber como era o lugar que você cresceu. Se o lugar era limpo, era sujo, se o lugar era organizado, era desorganizado, se o lugar era de pessoas pacíficas ou de pessoas mais briguentas, pessoas mais agressivas, destemperadas, desequilibradas. Então a gente tem tudo isso como uma carga, vamos dizer, espiritual, uma carga emocional, uma carga comportamental, e aí a Bíblia está dizendo assim, não é assim que você deve seguir. Você deve seguir Jesus. Então não é para você ir atrás de alguém que te fez ali, forma uma vida inteira. Quantos de nós olhamos para o nosso pai como uma forma, uma vida inteira? E aí você olha para a pessoa, anda igual ao pai, fala igual ao pai, age igual ao pai, é o marido que o pai foi para a mãe. Quantos que os irmãos acabaram sendo dessa forma, né? As atitudes dos irmãos espelham na pessoa. E aí Jesus disse, não é para você seguir alguém, é para você ser meu seguidor. Então pega o meu exemplo, pega a minha forma, né? E aí não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu preciso anular a mim a partir da minha mente. E eu te dou um exemplo clássico. A gente não cresce, a maioria de nós
tirando alguém que já cresceu na igreja, já, né? E não é só crescer na igreja, mas crescer debaixo de um ensinamento constante, um ensinamento ali contínuo, como é o nosso. Você não deve ter crescido com o hábito de uma oração fervorosa. Sabe, desde pequeno, de ter aquele momento de você orar mesmo. Não é só pensar em Deus, mas é parar tudo e ter aquele momento de orar, orar alto, orar, repreender o mal, orar para pedir para Deus direção, sabedoria, bênção, discernimento, orar, né, para falar com Deus, para adorar, não tem. É raro. Então aí agora você vem e você aprende isso. A tua mente, ela vai buscar aquelas coisas que você já fazia, né? Aqueles hábitos, comportamentos, palavras, expressões, até as expressões faciais, o jeito que você costuma fazer, ficar. Mas a Bíblia está te dizendo, não se amolde mais a nada disso. Nega isso. Negar a si mesmo é negar o padrão que você recebeu uma vida. É negar a mente que já está condicionada ao negativismo, ao pessimismo, à rebeldia, à reclamação. Há algumas coisas que não estão te acrescentando nada. E você se amoldar à forma de Jesus. E sabe uma coisa que Jesus ele nos ensina? Que nós não somos os capazes, os tais, os bons. Tanto que Jesus já quebrou essa história de alguém ser bom, né? Quando alguém chegou e chamou ele de bom, não era nem alguém que estava dizendo, eu sou bom. Eu sou bom, eu sou o cara, eu sou o tal. Jesus disse, quando ele foi chamado de bom mestre, Jesus disse, não há ninguém bom a não ser somente Deus. Ali Jesus desconstruiu a ideia de muita gente que algumas pessoas são, o cara é bom. Não, bom é Deus. Então, se eu quero estar numa condição boa, eu busco a Deus. Eu me volto para Deus. Eu falo com Deus. Eu me aproximo de Deus. Porque sem Deus ninguém é bom. A gente tem comportamentos que precisa entender, enquanto eu não anular, eu posso até ter dedicação para algo, eu posso ter determinação, eu posso estar revoltado, e a minha revolta, até eu já falei sobre isso aqui, às vezes aquela história de minha revolta é boa, eu preciso fazer as coisas do jeito de Deus. É anular, é tirar de mim, sabe, tirar o foco de mim. Eu faço, eu aconteço, eu realizo, eu sou assim. Não, não, não. Não é mais eu sou. É Cristo vive em mim. Como disse Paulo, né? Já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Quando a gente vai pelo Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, a gente vai bem. Quando a gente é capaz de, eu vou fazer isso. Não, eu não vou fazer como eu sempre fiz, se anular. O que Deus espera de mim? Eu já falei isso essa semana, inclusive. Você quer ver como é que você não discute mais? Quando você vai pela mente de Cristo. Você não discute, você não fica naquela peleja, sabe? De desconstruir argumentos das pessoas para vencê-las ali naquele momento de discussão, para agora eu vou triunfar sobre alguém, agora eu vou me dar bem, agora eu vou ficar melhor que essa pessoa. Não. Porque aquele sentimento que move uma pessoa para discutir não vai te mover. Você vai querer manter a paz, porque a paz é algo que vem de Jesus. Não vem de Jesus os argumentos para você discutir e ganhar uma discussão, mas vem de Jesus a paz para você ficar bem e não se alterar quando alguém tentar te ofender de alguma maneira.
usando de verdades, usando de mentiras, usando de argumentos. Não, eu estou em paz. Deus, o Senhor Jesus me deu a paz, eu vou ficar com a paz que Ele me deu. Ah, mas tem alguém, a tua mente está te dizendo, mas tem alguém aqui tentando te diminuir, tem alguém aqui dizendo que você não é bom bastante, tem alguém aqui dizendo que você errou, tem alguém aqui tentando diminuir o seu tamanho, a sua importância. Não tem problema. Se é assim que alguém me vê, eu não vou mudar a imagem que alguém tem de mim. Porque a gente chega em pessoas já com uma imagem pré-determinada, é ou não é? E as pessoas chegam assim para nós. E acredite, não é o que nós falamos num momento que vai mudar a imagem que tem de nós. Mas é como nós ficamos. Você entendeu? Eu sempre falo a mesma coisa. Alguma vez que você entrou numa discussão, você entrou por justiça? Você não entrou por justiça, você entrou para vencer a outra pessoa. É ou não é verdade? Quem quer justiça não vai discutir com o outro. Vai fazer o que é certo, o que é bom. Quem quer justiça não vai discutir com o outro. Vai tomar decisões, vai ter atitudes, vai fazer o que está ao seu alcance, o que não tiver vai orar a Deus para que Deus faça. Então começa isso naquelas discussões que você tem com as pessoas da sua família. Pai, mãe, irmão, marido, esposa. Quando você discute com essas pessoas, você não está discutindo por justiça, você está discutindo só para ter a razão. Isso é uma armadilha terrível, porque quantas vezes que você entra, tem alguma coisa que você fala que não é verdade. Você vai lançando mão do que te vem na mente. E se já tem no teu comportamento aquela linha de mentira, você pode estar lavado, remido, liberto, você já pode ser um batizado, né? O sangue de Jesus já ter te coberto, mas se você entra numa discussão, por isso que Jesus diz, negue a si mesmo, tome a sua cruz, seja meu seguidor. Aí já o Paulo, não se amolda, como você sempre foi, como você cresceu, que ambiente você cresceu, não se amolda a esse padrão, não, transformai-vos pela renovação da sua mente. Então a tua mente não pode estar mais nas mesmas fontes. Quem que foi fonte para você uma vida toda? Teu pai, teu avô, um artista, um jogador de futebol, um cantor, um amigo, um vizinho. Quem que foram? Quem que foi a forma? É importante que a gente detecte na vida da gente, perceba, veja quem foram as nossas formas. Ou seja, em qual padrão nós nos amoldamos? Porque às vezes, sem perceber, a gente se agarra a isso. Sabe, você meio que passa a gostar de ter aquela imagem. Por exemplo, a imagem de durão, a imagem de quem é inteligente. Às vezes as pessoas te taxam de coisas porque é a ideia que você passa, é a imagem que você vende. Porque você estava com alguém, você conviveu com alguém que passou para você essa ideia. Então, aquilo te pareceu bom, sabe? Ah, eu também quero parecer uma pessoa assim, um homem durão, um homem inteligente, um homem capaz. Quantos que passam a imagem pelo ativismo de serem um trabalhador, quando sabem que quando estão lá fazendo, realizando, não dão o melhor de si? Querem convencer mãe, esposa, filhos, olha, eu sou um trabalhador, olha, eu fico tantas horas. Isso é um padrão, mas não está tendo resultado. Cadê o resultado? Cadê ali, ó? Não, eu vou, trabalho, é igual antigamente, né? Quem que era o trabalhador bem-sucedido? O homem que saía de casa
ia caçar e chegava com o animal nas costas. É ou não é? Adiantava ele sair de casa de madrugada, chegar de noite, todo mundo lá esperando ele. Como é que estavam esperando ele? Com alguma, segurando duas patas aqui, né? É ou não é? Imagina a cena, mulher e criança esperando chegar. Não adianta falar. Ai, trabalhei o dia inteiro. Saí, não deu. Não. Nós temos que ter essa mente assertiva. O que é uma mente assertiva? Eu não vou fazer para mostrar. Eu vou fazer para resolver. Amém? Sabe aquela coisa? Falando, você pode me ajudar? Não. Se já não sabe, não tem o que fazer, não tem o que agregar, não tem o que acrescentar, não. Não engane pessoas. Sabe aquela história? Deixa eu ver aqui. É igual às vezes você chama, eu vejo aqui acontecer isso. Esses dias deu um problema num carro de uma senhora em estacionamento e chamaram, tinha alguém ali, né, no estacionamento, e a pessoa foi lá, abriu o capô do carro para ver, né, e o carro não pegava. Aí a gente chega lá, terminou o culto, a gente chegou lá e estava lá a senhora e estava lá o outro senhor que estava ajudando. E aí, o que aconteceu? Tal, não pega. Aí, óbvio, um pouquinho que você entende, né? O carro não estava pegando, estava faltando bateria, então vamos fazer aqui colocar um cabo aqui, né, para suprir essa bateria. E o senhor que estava ali estava com o capô aberto, olhando para o motor, sabe? E aí, mas e aí? Eu estou vendo aqui qual que é o problema. O problema é a bateria. Não tem que olhar para o motor, o carro não pega, não tem bateria, vai lá e faz o cabo ali da partida, você está entendendo ou não? Mas ficou claro ali, que ele olhando para o motor e tal. Sabe quando você vê que a pessoa não sabe nem para o que ela está olhando? Está entendendo ou não? Não está pegando o carro da partida, não gira, tal, nada, zero bateria, vai lá e ou troca a bateria ou você faz uma ligação ali de uma bateria com a outra. Aí você chega ali, a pessoa está no capô ali, né, aquela coisa, e olha para um lado, e olha para o outro, a bateria está ali, e aí? Não posso ajudar, não sei. Não tem que ter aquele ativismo, que ainda tem muito homem que tem. Eu vou fazer isso. Uma coisa que a gente precisa tirar, negar a si mesmo, que muitos fazem isso, e assim perdem muito, é o homem de promessa. Sabe aquele homem que qualquer coisa que acontece, ele sempre tem uma promessa para fazer. Sabe, nunca mais eu vou fazer isso. Tal dia vai estar assim. Mas não são promessas verdadeiras, promessas que ele acredita mesmo. São promessas apenas para se livrar daquela pressão. E a pior promessa que a gente faz é a promessa para se livrar da pressão. É igual quando tem um culto, ou quando a pessoa está num atendimento, e ela fala assim, depois que você fala para ela, faça isso. Não, agora eu prometo que eu vou mudar. Eu prometo que vai ser assim. Não prometa. Isso não é um padrão de Deus. Deixa que Deus promete. Deixa as promessas com Deus. Você está entendendo ou não? Ou seja, deixa que Deus prometa como é a sua vida, como vai ser a sua vida, o que Ele tem guardado para você, o que Ele tem reservado para você. Deixa que Deus prometa. Mas não viva para ser aquela pessoa que para a sua família, no seu trabalho, para as pessoas, eu prometo, agora vai ser de tal maneira. Não, sem promessa. Pega o padrão novo de Jesus. Deixa que o Espírito Santo te conduza. Mas esteja aberto para jogar por terra comportamentos, pensamentos, sentimentos. E o sentimento que mais atordoa, perturba
qualquer pessoa é o sentimento da ofensa, que é o que faz, às vezes, as pessoas se desviarem de um caminho bom. Às vezes, nós tomamos decisões na vida que implicam em sacrifício. Olha, eu vou me sacrificar nisso. Olha, eu vou melhorar naquilo. Só que, às vezes, a gente pega algo nesses processos, a gente coloca na nossa cabeça, não sei porquê, algumas ideias como se elas fossem reais. Aí, quando elas não se concretizam como nós imaginamos, nos sentimos ofendidos. A gente meio que se decepciona e atribui, às vezes, isso a Deus. É como se uma pessoa agora, ela colocasse na cabeça, eu vou emagrecer, então agora, para eu emagrecer, tem um caminho só, é ou não é? Vou ter que diminuir a quantidade de alimentos que eu estou ingerindo, é ou não é verdade? Não só a quantidade, mas a qualidade. Se eu estou comendo o que não presta, muito açúcar, muita caloria, caloria vazia, que não está sendo aproveitada, eu preciso tirar, diminuir ou tirar. Aí eu coloco assim, agora eu não vou mais comer nada de açúcar nem de farinha de trigo. É um bom caminho? É ou não é? Não vou, eu quero emagrecer, agora não vou comer mais nada com açúcar nem nada com farinha de trigo. Eu estou certo ou não estou? Estou, não estou? Agora, às vezes eu imagino, eu não vou ter mais vontade. Uma coisa é eu decidir não comer, outra coisa é eu não ter vontade de comer. Aí eu saio daqui agora decidido, tal. Aí eu vou lá, sendo na lanchonete, falo, traz um café, a pessoa traz um café, já do lado traz assim, você não quer esse docinho? Minha mente já, meu Deus, esse doce é muito bom. Ai, que vontade que eu estou de comer esse doce. Essa vontade, ela acontece ou não? Acontece. Só que às vezes a gente imagina que não vai ter vontade das coisas, que não vai ter impedimento, que não vai ter tentação. Aí as coisas não saem como nós planejamos, imaginamos, a gente se ofende. Eu não pensei que eu ia ter vontade de comer doce. Eu pensei que eu ia fazer isso, que ia ser fácil. Eu pensei que eu ia entrar naquele trabalho, porque eu pedi para Deus, que Deus abriu aquela porta, que não ia ter ninguém me perseguindo, querendo meu mal, me invejando, torcendo para dar errado. Eu peguei aquilo para fazer, mas não imaginei que ia ser cansativo. E por isso eu preciso da ajuda, da condução de Deus. Enquanto eu ainda vou na força do braço, na personalidade, quanta gente que está perdendo, está sendo derrotada, porque ainda vive segundo a sua personalidade. Eu sou assim, então muda. Então negue a si mesmo. Então sai dessa forma aí, se quebra todo para entrar na forma de Cristo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus disse que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Por que a gente às vezes anda tão cansado? Porque não é o jugo dele que a gente está pegando. Não é o fardo de Jesus que a gente está pegando. A gente continua carregando o fardo dos nossos pais, o fardo que a sociedade impõe sobre nós, de padrões de vida, de mentalidades corrompidas, de mentalidades voltadas para valores insignificantes. Quanto mais baixo o valor que você persegue, mais energia, mais esforço você coloca para dar em nada.
quanto mais alto o valor que você persegue, só tem como um valor ser alto se ele proceder de Deus. Você apenas crê. Se você olha para Jesus, você aprende sobre isso aqui, ó, que ele disse, a mansidão. Tomem o meu jugo, que é leve. O meu jugo. Quantos ainda estão com o jugo dos pais, de pessoas? Repetem comportamentos. E eu tomo uma decisão aqui, não vou mais. Como é que Jesus faria? Aquela perguntinha que sempre resolve. O que Jesus faria no meu lugar? O Jesus da Bíblia, não o Jesus como eu quero que ele seja. Está entendendo ou não? Porque às vezes tem um Jesus que a gente quer que seja. Quantas vezes que eu já perguntei para pessoas, o que Jesus faria nesse caso? A pessoa deu uma resposta que não tem nada a ver com Jesus. Ela deu a resposta do que ela queria e não do que Jesus é. O que Jesus faria aqui no meu lugar? Jesus não entrava em pilhas. Sabe quando as pessoas põem pilha numa coisa? Ah, vai isso, faz assim, faz desse jeito, tal, vai. Jesus não entrava em pilha, quer dizer, ele não trabalhava em nada para ser popular, para ser unanimidade. Ele vivia com um propósito, e o propósito dele vinha de Deus. Não era algo que veio dessa terra, não era algo para essa terra. Não era algo ali, qual que é a expressão? Não era algo pontual. Nada que Jesus fez foi para ser pontual, isso aqui é para agora, não. Tudo foi para ser exemplo, para cruzar gerações. Então ele não fazia nada baseado naquelas pessoas, para aquelas pessoas apenas, e menos ainda para si. Ele fazia com um propósito, e a nossa vida tem que ser assim. Uma vida com um propósito. Uma vida baseada no molde, na forma certa. E a forma certa é o Senhor Jesus. É dele que nós temos que buscar a cada dia. Olha, eu digo uma coisa para você, você tem pelo menos, uma folha, não importa qual o tamanho da letra da sua Bíblia, pelo menos uma folha você tem que ler por dia sobre Jesus. Algo que fale diretamente. Além de você ler a Bíblia, você tem que ler uma folha por dia dos Evangelhos. Do que Jesus fez, de como ele foi, como ele se comportou, como ele lidava com as pessoas, até porque ele é o varão perfeito. Ele foi o homem perfeito. Jesus no lidar com autoridades, Jesus no pagar impostos, Jesus no tratar as mulheres, Jesus na sua solidariedade, na sua generosidade, Jesus na sua firmeza. Jesus não foi aquele que se impunha com gritos, com destemperança, aquela coisa, aquele comportamento desequilibrado, não, ele era firme, convicto. Ele era assertivo, ele não fazia as coisas para alguém ver ele fazendo. Ele fazia assertivamente. Esse tem que ser um padrão que tem que entrar na cabeça de muito homem. Não vou fazer para alguém ver, eu não vou sair de casa e ficar ali atrás, sentado o dia inteiro e depois voltar para casa sem um animal nas minhas costas. Eu vou sair para acertar. Está entendendo ou não? Chega de ativismo, de ficar falando, prometendo, de ficar tentando convencer pessoas, não. Lembra dessa imagem, você tem que ser igual o caçador que sai de manhã e volta de manhã com o animal nas costas. E aí tem o dia inteiro pela frente para poder fazer o que quiser. Por quê? Porque saiu focado, porque foi para o lugar certo, porque foi lá e teve a atitude certa. Você entende o que eu quero dizer com esse exemplo?
Tem gente que sai só para depois poder dizer para os outros, eu fiz, eu tentei, aí eu me movi, eu fiz tal coisa. Não! Eu fui para fazer, eu fui para resolver. Eu vi algo, não deixei do mesmo jeito. Eu fiz como Jesus. E para isso, em muitas coisas a gente tem que negar a si mesmo. Negar a pessoa preguiçosa, a pessoa tendenciosa, a pessoa legalista que nós nos tornamos, que vê, aponta, mostra o erro, o defeito dos outros, mas aquilo que passa por nós não fica melhor. Aquilo que vem para as nossas mãos não cresce. Onde nós somos colocados não prospera, está errado. Isso não é alguém que serve a Jesus. Isso não é alguém que está aprendendo com Ele a ser manso, humilde, a pegar um nível de excelência, de não aceitar que nada que passe pelas suas mãos não fique melhor, tem que ficar. Então esse é o padrão perfeito, o padrão de Cristo, o padrão do varão perfeito. E esse é o padrão que nós temos que mirar. Opa, eu vou fazer assim, eu vou agir assim, eu vou viver assim, eu vou a cada dia, começar por agora, por hoje, eu vou me tornar assim. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Vamos orar a Deus. Vamos dar condições de Deus nos tornar nesse homem, nessa pessoa. Essa pessoa que todos nós temos, todos. Quando a gente olha para nós ainda, se a gente olhar com essa vontade de mudar, a gente percebe um padrão ainda errado, uma atitude que não agrega, que não acrescenta, que não é boa, uma postura que não edifica. Nós percebemos uma atitude que ela está destonando da atitude de Cristo. Deus está nos céus, segundo a palavra de Deus diz, ninguém nunca ouviu. Mas Ele foi tão bom que Ele enviou o seu Filho para ser o modelo a ser seguido. Ele enviou o seu Filho e praticamente em todas as situações, Ele teve um comportamento para nos ensinar. Olha como você deve agir. Olha como você deve se comportar. Olha como você deve olhar para isso. E sempre, em tudo, Jesus, primeiro importava para ele Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Primeiro importava. Ele ia conversar com alguém, ele não estava ali para aquela pessoa se sentir melhor. Ele estava ali para que se cumprisse um propósito. Jesus ia até um lugar,
Ele estava ali por um propósito. Não tinha o cansaço para ele, tinha o propósito ali. O que eu tenho que fazer aqui? Ele não pensava nele, como ele disse. Olha, se o Senhor puder, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Nós precisamos pegar esse espírito. Nós precisamos ter sobre nós o jugo de Jesus. E não esses jugos que a gente pega aí, que levam o nosso tempo, nosso dinheiro, corrompem nossa mente, que dominam nosso coração com maldade, perversidade, coisas do tipo. Senhor, eu agradeço, meu Pai, por mais essa palavra, esse molde que o Senhor nos dá. Essa palavra é um molde, é um padrão que o Senhor está nos dando para nós seguirmos, para nós fazermos, realizarmos, procedermos. O Senhor está nos dando um padrão, o Senhor está abençoando, o Senhor está fazendo, o Senhor está, meu Deus, trabalhando. E se nós buscarmos e negarmos a cada dia, e eu te peço ajuda para isso, ajuda cada um, meu Deus, a negar, a rejeitar o padrão que aprendeu lá fora, o padrão que teve, meu Deus, lá fora, para seguir o teu padrão, para fazer a tua vontade, para ficar, meu Deus, como o Senhor. Porque é para isso que serve um padrão, um molde, uma forma, para dar a nós essa forma nova. E eu peço que o Senhor ajude cada um aqui a tomar essa forma para si, a forma de Cristo, o padrão de Cristo, que a mentalidade seja como a mentalidade de Cristo, que em tudo o reino de Deus é priorizado, a vontade de Deus é respeitada, ela não é cogitada, não, a vontade de Deus é a única opção. Não são sentimentos, não são pensamentos vãos, não, são pensamentos com propósito, os pensamentos que agradam a Deus, os pensamentos que procedem do Senhor. E eu peço, meu Deus, nos ajuda cada um de nós a vivermos com esses pensamentos, os teus, a termos o teu padrão, que as partes mais difíceis nós te pedimos, nos ajuda a vencer, nos ajuda, meu Deus, a negar, a não mais repetir. Quantas coisas que, sem pensar já, nós repetimos, reproduzimos, fazemos de novo, e não é o que o Senhor tem, não é o que o Senhor quer de nós, não é, meu Deus, o projeto do Senhor para nós. E para nós crescermos, nós precisamos olhar para Cristo, imitar Cristo, pedir a imagem, pedir a atitude de Cristo. Como o Senhor disse, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus. Não ser egoísta, não mais seguir aquele padrão desgraçado do mundo, que por tanto tempo foi o nosso padrão também, foi a nossa forma de agir, de ver as coisas, a nossa forma de julgar. Senhor, nos ajuda, eu te peço, a jogar tudo isso por terra e a vivermos, meu Deus, segundo o padrão do Senhor, a tomarmos cada um de nós a nossa própria cruz e colocarmos, meu Deus, nos nossos ombros e seguir o Senhor. O que quer dizer, o Senhor vai na frente, nós olhamos para o Senhor e damos os mesmos passos, vamos pelo mesmo caminho, vamos atrás do Senhor, de onde o Senhor passou, do que o Senhor fez, de como o Senhor falou, de como o Senhor agiu, nós vamos atrás e fazemos. E eu peço que o Senhor nos dê graça,
que o Senhor nos dê visão, que o Senhor nos dê sabedoria para isso, que o Senhor nos ajude, nos capacita, porque nós não somos capazes sozinhos, só mediante a fé no Senhor. E nós cremos no Senhor, cremos na Tua palavra, cremos, meu Deus, naquilo que o Senhor falou, cremos naquilo que o Senhor prometeu. E eu peço que assim seja, que a nossa mente agora seja renovada, que não venhamos sair daqui hoje, por essas portas, sem que a nossa mente já esteja condicionada a fazer a vontade de Deus, a viver segundo a vontade do Senhor. Porque se for para repetir, meu Deus, as nossas vontades, as nossas obras, as nossas atitudes, não, Senhor, nós não queremos. Nós pedimos a Tua ajuda para fazer segundo a Tua palavra, para seguir o nosso padrão ideal, o nosso padrão perfeito, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude, esteja conosco, que o Teu Espírito Santo nos capacite, nos fortaleça, que em cada área, que em cada parte, que em cada, meu Deus, situação interna, que nós ainda somos fracos, frágeis, que o Senhor nos fortaleça. E eu creio e peço agora que o Espírito Santo venha fortalecer cada um de nós e nos ajudar, porque sem o Senhor nós não podemos. Nós precisamos de tudo do Senhor, do padrão que o Senhor é, da força que o Senhor tem, do Espírito do Senhor sobre nós, da direção, da palavra, dos conselhos do Senhor, para que sejamos, meu Deus, para que façamos como o Senhor, e assim sejamos plenos, abençoados, realizados, e que sejamos, meu Deus, pessoas ali para a realização de outras, para, meu Deus, o fortalecimento de outras, que sejamos pessoas, meu Deus, para levantar outras, como o Senhor faz conosco. Eu peço que o Senhor abençoe cada um desses homens, abençoa, meu Deus, todos os que estão aqui, abençoa cada um que nos acompanha, que nos assiste, acompanha cada uma, meu Deus, que está aqui agora, pedindo, clamando, buscando, que cada mulher que está conosco também, orando por si, por seus maridos, irmãos, filhos, que o Senhor responda às orações, que o Senhor faça crescerem esses homens, meu Deus, a partir da imagem e da semelhança do Senhor. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós devemos viver à semelhança de Cristo. E eu peço que o Senhor nos ajude a cada hora, a cada momento, porque são muitos os desafios. E o maior deles é todo o conhecimento, é toda a bagagem que nós pegamos ao longo da vida, precisamos desconstruir para construirmos-nos a partir da base que é o Senhor, do alicerce que é o Senhor para a nossa vida. Eu te agradeço, meu Deus, e peço sempre a Tua ajuda, porque é com ela que nós vamos crescendo a cada dia na nossa estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a todos, é o que eu creio e peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.